mas é um prazer poder estar aqui, especialmente falando de um tema tão significativo, tão importante e tão desafiador para mim, né? Que muitas vezes também preciso confessar, e não é segredo, vocês sabem disso, né? Tenho, às vezes, a boca maior do que eu precisava ter, né? Falo além das coisas que eu precisava falar. Mas nesta manhã, essa devocional nos convida a pensar o Espírito de Deus nos derramando poder sobre nós, e esse poder sendo usado para dialogar. E a gente, a partir disso, quer fazer um paralelo, né? Já conhecido entre a experiência da Torre de Babel e a experiência do Pentecostes, que a gente já rememorou aqui durante essa devocional. E eu vou separar apenas a parte B do capítulo de Atos dos Apóstolos, do segundo capítulo, né? Atos 2, o versículo 11. A parte B diz assim: e como os ouvimos falar, cada um em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Na realidade, é uma pergunta, eu li errado, né? E como os ouvimos falar, cada um em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, a gente vê aí, nesse pequeno trechinho que eu separei, nós vemos uma dificuldade de comunicação, né? Uma falha de interpretação, digamos assim. Quando a gente pensa em poder para dialogar, e a gente pensa nessa palavra diálogo, eu não sei se vocês sabem, mas diálogo vem da fusão de duas palavras gregas, o dia e o logos. Dia pode ser traduzido por através, né? Às vezes as pessoas acham que diálogo é a conversa entre duas pessoas, mas não. Dia, essa palavrinha quer dizer através. E logos assume vários significados, né? Entre eles a gente tem palavra, expressão e significado, né? Então, o diálogo é isso, é aquilo que acontece, esse movimento de comunicação que acontece, né? É uma expressão que acontece através da palavra. E aí a gente sabe disso, experimenta isso, né? Que o diálogo ele é uma premissa para a nossa convivência. É por meio do diálogo que a gente se coloca no mundo, que a gente interage e que a gente se transforma. Só que, para além da gente conceituar diálogo, eu acho que o desafio maior é a gente exercer o diálogo, né? É dialogar. E quando a gente olha para a nossa experiência, a gente percebe que existem várias formas de diálogo, né? A gente já experimentou diálogos positivos, diálogos negativos, diálogos construtivos, diálogos destrutivos, diálogos autoritários, onde uma pessoa fala muito mais do que a outra, mas também diálogos emancipadores, que faz aquela pessoa que nem tem coragem muito de dialogar conseguir se expressar, conseguir se colocar. E quando a gente rememora a experiência de Pentecostes, a gente percebe que essa festa, ela que vai acontecer logo depois da ressurreição de Jesus, né? É uma festa que já é da trajetória do povo de Deus, mas esse Pentecostes do Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito, como diz o Justo Gonzalez, né? Ele acontece, é realmente um evento marcante, né? Na recém-igreja ali que começa a nascer a partir dessa data, né? Porque foi nesse dia, quando as pessoas reunidas, elas dialogavam, louvavam e oravam, que se cumpre a profecia que é anunciada lá em Joel, no capítulo 2, né? E também a promessa de Jesus em Lucas 4, 24, né? Que a gente começou lendo o texto aqui no início da nossa devocional. O Espírito Santo é derramado, ele inunda a vida humana, né? E há quem afirme, não sei se vocês já ouviram sobre isso, que o Pentecoste seria uma espécie de redenção da Torre de Babel. E é claro que muitas pessoas dizem que não e tudo, mas eu gosto de pensar essa relação entre Pentecostes e Torre de Babel, né? Lá, quando a gente olha para a experiência da Torre de Babel, depois você pode ler, que está em Gênesis 8, 11,
do versículo 1 até o versículo 9, a gente vê lá que as pessoas tinham a intencionalidade, né, de construir uma cidade e construir uma torre, né? E aí as pessoas, elas se apropriam da terra, tá lá no verso 2, elas vão desenvolvendo tecnologias para construir o que elas desejavam, elas estabeleceram padrões religiosos e elas se iludiram achando que teriam controle sobre tudo naquele processo de construção. E aí, se a gente vai olhando, né, lendo o relato da Torre de Babel, a gente pode perceber que nesse projeto de construção, nessa construção, a gente pode ver ali algumas questões implícitas. Eu acho que a autopromoção, esse sentimento de onipotência, o egoísmo, porque eles queriam fazer tudo aquilo para se fecharem em si mesmos. E aí, quando Deus desce para ver a torre, quando Deus desce para ver a cidade, o que ele vai encontrar? Ainda que ele encontre uma linguagem única, todo mundo falando a mesma língua, aquela linguagem única não favorecia o diálogo. Pelo contrário, né? Apresentava ali, não um diálogo, mas um monólogo opressor, explorador, enganoso, que acabava promovendo uma vida egoísta, centrada em si mesmo. E aí a gente precisa concordar com Deus, né? Que era necessário confundir aquela linguagem, porque aquele diálogo, aquele monólogo, digamos assim, ele estava não promovendo vida, mas ele estava promovendo morte. E aí, por mais alta que fosse a torre, né? Que era o intento de chegar até Deus, eles nunca chegariam a Deus através dessa construção, através desse esforço, através das suas obras, né? Eles nunca chegariam a Deus, porque a gente se aproxima de Deus só pela graça dele. Na realidade, esse Deus vem primeiramente ao nosso encontro. E aí a gente volta lá para Jerusalém, e aí a gente vê um outro cenário, né? Por ocasião do Pentecostes, as várias línguas que foram geradas lá no episódio de Babel estavam ali, presentes em Pentecostes. A cidade construída por mãos humanas, né? Aquela Jerusalém construída tinha matado Jesus, o Nazareno. Mas o reino que Deus estabelecera, né, na premissa de vir em direção ao ser humano, de se fazer Deus encarnado para dialogar e ensinar o ser humano, o reino estabelecido por Deus tinha garantido a ressurreição daqueles a quem haviam matado, né? Então, Jesus estava ressurreto. E aí é muito bonito isso, porque na construção do reino, né? No vir do reino de Deus, né? Na implementação, na vitória do reino, o símbolo não é a torre, o símbolo é a simples casa. É nas casas que o reino acontece, é nas casas que o Espírito tem liberdade de soprar, de adentrar e de fazer diferença, né? É numa casa que ele se achega como um vento, esse vento que não pode ser encerrado, né? Às vezes a gente fecha as janelas, fecha as portas, mas isso não encerra nenhum vento, que dirá o vento do Espírito, né? E aí, quando a gente vê que quando o Espírito desce, ele vai encontrar pessoas disponíveis, que aguardam as ordens para a construção do projeto de Deus. Fiquem em Jerusalém até vocês receberem poder e as instruções. E a manifestação divina é justamente isso. A manifestação divina não é para confundir, a manifestação divina é para orientar. Com o simbolismo das línguas de fogo, Deus vem dialogar e vem impulsionar para que as pessoas dialoguem e se entendam. E assim acontece. Os discípulos que ali estavam, né? Eles começam a falar em diversos idiomas. E qual é a mensagem? Eles anunciam as grandezas de Deus, para além, né, das muitas línguas, da polifonia de línguas, a linguagem do amor é que foi anunciada.
A confusão das línguas foi superada pela ação do Espírito Santo, né? A diversidade das línguas. E aí é interessante quando Wesley vai comentar esse texto de Pentecostes, ele discorda quando as pessoas dizem que o milagre se dava porque as pessoas ouviam em sua própria língua. E eu gosto desse comentário de Wesley. Ele traz uma observação que me provocou. Ele afirma o seguinte: o milagre não está no fato das pessoas ouvirem na sua própria língua, né? Ele diz que o milagre se dá na boca dos falantes, daqueles que se dispõem a falar a língua do outro, a falar a língua do outro, né? Da outra. Ele fala: o milagre se dá na boca dos falantes e não no ouvido dos ouvintes. Na Torre de Babel, o domínio das tecnologias avançadas apontava para um conhecimento técnico privilegiado. Você tinha uma reunião de saberes ali de engenharia, de marcenaria, enfim, de tantas coisas, né, que dariam, não sei se de marcenaria, né, mas enfim, uma série de saberes ali para a construção daquela torre. Quem propunha o diálogo, quem trazia a mensagem do que fazer e como fazer, tinha um conhecimento formal e um destaque social. Eram os poderosos que construíam aquela torre. Só que quem é que fala? Quem é que detém o conhecimento lá em Pentecostes? Isso é uma coisa que assusta o povo que escuta. Eram galileus. E o que isso significava? Galileus eram pessoas da periferia, eram pessoas do interior, eram pessoas que não estavam no topo, provavelmente sem muita instrução formal. Isso era surpreendente. E é por isso que as pessoas se maravilhavam e muitas não conseguiam entender como essas pessoas podem falar em outras línguas. E aí, entre a admiração e o espanto, havia no coração de quem era temente a Deus a disposição de ouvir a mensagem a despeito de serem galileus falando. E não só ouvir, mas se apropriar daquela mensagem libertadora. No entanto, também tinha quem não estava disponível para dialogar, quem julgava o que estava ouvindo de forma equivocada, sem parar para ouvir o conteúdo. E aí houve quem desprezasse e falasse: são pessoas bêbadas, não vamos dar ouvidos, eles estão bêbados. E era muito cedo para ser bebedeira, né? Comer e beber tão cedo não era um costume judaico da época. Quando a gente olha para hoje, a gente vê que a gente tem vivido na Babel e com um desafio enorme, como aquelas e aqueles, né? No caso aqui, aquelas, porque hoje nós estamos entre as mulheres, como pessoas que se dispõem a serem guiadas por esse espírito que é vento e que nada nem ninguém aprisiona, nesse tempo que a gente vive nessa Babel desafiadora, o nosso desafio é manter o diálogo anunciado em Pentecostes. E é uma tarefa difícil, porque em meio à cidade e aos desafios que as cidades nos trazem, em meio aos nossos projetos pessoais, em meio à necessidade do sistema que diz que a gente tem que crescer, 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 acumular, 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 o nosso coração não pode estar na torre. O nosso coração precisa estar na casa. E ter o coração na casa é ter o coração na simplicidade, na humildade, ter o coração nessa tarefa solidária de colaborar para que outras pessoas encontrem a Cristo. A igreja que nascia partilhava o pão, as orações, a doutrina, a vida nas casas. E não tem problema nenhum a gente buscar realizações pessoais. O problema é essas realizações e esses projetos particulares serem egoístas a ponto de nos enclausurarem em torres. A nossa realização pessoal, profissional, precisa estar conectada com a casa comum, com a família,
com a igreja, com a sociedade, com o planeta, com a criação de Deus, com o próximo, com aquelas e aqueles que são mais vulneráveis. Quando a gente olha para a igreja, que se configura a partir dali, a gente vê que é o amor, que é a linguagem do amor, é uma marca, é um selo dessa igreja recém-nascida. E aí eu fico pensando, sabe, no versículo 3 de Atos 2, a gente não leu aqui, mas que dizem que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Eu fico pensando, se a gente trocasse a palavra fogo por amor, ficaria assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de amor, as quais pousaram sobre cada um deles. Nos dias de hoje, eu acho que uma pergunta cabe para a gente, né? O que é mais necessário para a gente? O fogo ou o amor? Eu não quero distorcer a palavra, mas eu fico pensando que o amor é a expressão máxima, a expressão perfeita de Deus. É aquilo que permanece para além de todas as coisas, né? A gente leu como palavra de esperança nessa devocional. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior deles é o amor. Hoje, a gente precisa mais de um batismo com línguas de amor do que com línguas de fogo. Eu acredito nisso. E uma boca a serviço do Espírito Santo, com língua de amor, ela tem cuidado no que diz e tem cuidado como diz. O compromisso com a verdade, com propagar a verdade, também implica em lutar contra a mentira. E esse ano a gente precisa se comprometer na luta contra as mentiras. O nosso compromisso com o reino não nos deixa no egoísmo, no individualismo. É um chamado comunitário. É um chamado para desfazer a mentira no mundo e para combater o pai da mentira também. No diálogo em Pentecostes, houve temor, obediência e disposição em dialogar com gente diferente. Houve cuidado com o que se falava, houve reconhecimento de que a sabedoria humana às vezes fale pouco diante da sabedoria divina. E que a gente possa se dispor a dialogar mais, a se valer desse poder que o Espírito Santo dá para a igreja, entender que esse poder é poder para dialogar, e que o nosso diálogo seja um reflexo do que aconteceu em Pentecostes. Uma coisa a gente está certo, tem por certo, que a graça de Deus em nós e entre nós, por meio da revelação bíblica, enche a gente de humildade e compaixão para ouvir, mas também coragem, respeito e misericórdia para falar. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a Igreja Metodista, que nós não nos percamos dessa vocação de que o poder que o Espírito nos dá, o poder que Deus nos dá, é para dialogar. Que Deus nos abençoe.